Como é que a gente vai começar essa aula de hoje? Essa aula de hoje, pessoal, eu vou começar mostrando para vocês como é que é a estrutura da prova do IFTM. E eu sei que nenhum de vocês fez essa prova ainda, até porque para poder fazer ela tem que estar cursando o nono ano. As provas anteriores, é igual essa, mais ou menos igual essa que está aí na tela de vocês. As provas anteriores, elas foram aplicadas por bancas diferentes. O que quer dizer isso? Tem vez que é o IFTM mesmo que faz a prova, tem vez que o IFTM contrata uma empresa para fazer a prova. Mas, de modo geral, as provas do IFTM são provas que cobram questões de português, matemática, geografia, história e ciências. Então, são 5 matérias, beleza? E dessas 5 matérias, normalmente são 6 ou 8 questões. A prova do ano passado, 2024, foi uma prova com 6 questões de cada uma dessas 5 matérias. Então, foi uma prova de 30 perguntas, beleza? Aqui, ó, eu vou dar uma olhada aqui só na capa aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Então, quando vocês receberem a prova, esse ano é diferente assim, a banca que vai aplicar esse ano não aplicou prova IFTM nenhuma vez aqui em Uberlândia. Chama Nosso Rumo. Todo mundo fez inscrição no site chamado Nosso Rumo, certo? É isso mesmo? Eduardo foi site Nosso Rumo, né? Chama? Hein? Breno? Vocês que estão aí com os microfones, mas tá mais fácil de ativar aí. Então, é isso, né, É, Eduardo? professor, isso aí mesmo. Nosso Rumo. Esse Nosso Rumo é o quê, professor? Nosso Rumo é uma empresa que vai elaborar a prova que vai ser aplicada para o IFTM. Elaborar, corrigir, passar resultado, tudo. É a empresa que vai fazer isso. E aí, como é que funciona? Como é que é a prova dessa empresa, nosso rumo, professor? A gente não sabe ainda. A gente aposta, né, que a prova vai seguir o mesmo padrão que foi em 2024, que eu vou mostrar aqui é de 2023, 2020, e assim vai. Beleza? Então, deve ser 6 perguntas de cada uma dessas 5 matérias. Então vão ser 30 perguntas, beleza? O tempo de prova, essas coisas assim, está no edital. Isso aí ainda não tive tempo de observar, mas aí depois a gente vai organizar. E alguns dias, vai ter que ser alguns dias. Alguns dias antes da prova, a gente vai fazer um simulado, tá? Esse simulado é só para vocês testarem e treinarem o tempo que vocês têm para poder resolver as perguntas, beleza? Então aí a gente vai fazer esse simulado e aí a gente vai ver se todo mundo conseguiu resolver no tempo que precisava, se foi difícil, se foi fácil, etc. Eu vou elaborar esse simulado. Eu, a Gislene, estou conversando com outros professores lá. A gente vai elaborar esse simulado para vocês treinarem alguns dias antes da prova, né? Tipo, como se estivesse fazendo uma prova mesmo, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora a estrutura da prova. Todo mundo consegue ver minha tela aí, né, gente? Sim? Tranquilo, né? Tá. Então, a estrutura da prova, de modo geral, começa, se alguém não estiver vendo, se alguém tiver com algum problema, pode me mandar mensagem ou por aqui pelo Zoom mesmo, pode ser até pelo WhatsApp, tá? Ah, professora, eu não estou conseguindo mandar mensagem nesse chat desse Zoom. Pode me mandar lá no WhatsApp mesmo, está online aqui, eu consigo visualizar para todo mundo, beleza? Então tá. A estrutura da prova, se manter a que foi do ano passado, começa com a prova de português. Eu troquei uma ideia com um professor de português lá da escola, chama Otávio, professor de 6 anos. Ele falou para mim que a prova de português é muito fácil, muito tranquila, dá para vocês resolver tranquilo. Tem questão de interpretação, de ortografia, de gramática e assim vai. Mas o nosso foco é a prova de matemática, beleza? Na prova de matemática, a gente tem questões que envolvem geometria, então sempre tem alguma questão que envolve geometria, são 6 perguntas ao todo. Só para vocês terem uma ideia, lá na prova do ano passado, essa primeira questão aqui era de geometria. Ó, tem gente chegando aí agora. Boa tarde, a gente já iniciou a aula, tá? Eu estou dando uma olhada só na prova aqui para poder mostrar um pouquinho sobre como é que é a estrutura da prova do IFTM, beleza? Então, a primeira questão aqui é de geometria. A segunda questão também é de geometria, mas tem aqui porcentagem envolvida. Porcentagem é um assunto que a gente estudou aqui também, já na escola, né? Aqui, ó, é uma questão que envolve lucro, juro, tem a ver com porcentagem também, beleza? Aí, descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem uma questãozinha em regra de três, a gente vai trabalhar isso também.
Aqui um pouquinho mais, tem também mais outra questão de geometria, usando o número π. Então, quer dizer, só aqui, ó, da questão número 7 até a questão número 11, já foram 3 perguntas de geometria. Isso significa que geometria é uma matéria importante para vocês estudarem para a prova do IFTM. Se eu estiver tranquilo com o básico da geometria, que é cálculo de área, cálculo de volume, eu vou conseguir resolver a prova do IFTM. Mas, professor, você não é o professor de geometria nosso, você dá aula de matemática nossa. Você vai resolver as questões de geometria também? Também, tá certo? Geometria e matemática, pessoal, é tudo a mesma coisa, tá? É só um jeito diferente de visualizar as coisas. Aí, a 12 aqui, ó, por exemplo, é uma equação do segundo grau. Segundo grau, tem que resolver delta, tem que fazer o valor de x, coisa que a gente estava vendo ali no terceiro bimestre. Então, assim, para mim, para a prova de matemática do IFDM, eu estou tranquilo em relação a estudamos praticamente todos os conteúdos que podem ou que costumam cair na prova do IFTM. Beleza? Aí agora, então, o que que é que a gente vai fazer? Qual que vai ser o objetivo dessa aula? O objetivo dessas aulas aqui, que eu tentei, vou desenvolvendo com vocês aqui, essa semana, às vezes na sexta a gente vai ter mais uma outra, essa primeira é só para a gente ver se deu tudo certo com todo mundo, se todo mundo conseguiu entrar, se todo mundo conseguiu acessar, criar a conta do Zoom, essas coisas. Então, o objetivo das aulas vai ser a gente resolver questões e eu mostrar para vocês alguns detalhes que, às vezes, lá na aula mesmo, lá na escola, a gente não consegue discutir, porque, às vezes, a gente está com outro foco, às vezes tem uma interrupção, às vezes vocês estão com outras coisas na cabeça e aqui agora o objetivo é só essa prova, tá? Então, vocês verem aqui, ó, eu mostrei as questões que foi do ano passado, né? Então, das questões que foram do ano passado, eu não vou falar assim de geometria, porque eu não sei o que que vocês estudaram geometria esse ano até agora. Beleza? De verdade verdadeira, eu não sei o que que é que vocês estudaram até agora em geometria. Eu sei que vocês estudaram um pouquinho de Teorema de Pitágoras, que eu pedi para o Tiago aplicar e explicar um pouquinho para vocês por causa daquela prova que a gente fez lá, a primeira prova do governo. Beleza? Então, assim, das questões de matemática, tudo que a gente estudou esse ano caiu para os alunos que entraram no IFTM esse ano, que foi, no caso, fez a prova do ano passado. Quer dizer, se vocês fossem meus alunos do ano passado, estivessem no nono ano, vocês teriam grande chance de acertar as questões de matemática. Professor, mas por que que o senhor resolveu fazer esse negócio na matemática? Porque, como eu disse para vocês, eu conversei com o professor de português, Otávio, ele viu a prova, ele falou que a prova de português é tranquila. A história e geografia, a gente tem até uma certa afinidade, às vezes, consegue desenrolar com uma lógica, um raciocínio, e aí vai. Ciências é um problema para vocês, mas isso aí é outra história, isso aí eu já não consigo ajudar. Mas matemática é o que pega. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai bem em português, geografia, história e até em ciências. Mas em matemática é alguns que vão bem. E aí, então, o que que vai classificar, o que que vai diferenciar o aluno que vai ser aprovado do aluno que vai ser reprovado? Normalmente é a matemática. Normalmente é a matemática que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, tá? Aí eu abri aqui, ó, a prova do processo de 2023, só para vocês terem uma comparação com o ano de 2024, que foi o ano passado, e o ano retrasado foi em 2023. Se vocês perceberem, a capa da prova aqui já muda. Por quê? Porque o ano passado foi uma empresa que foi contratada, igual esse ano. Em 2023, não. Quem fazia a prova era o próprio IFTM. Beleza? Mas eu acho que muda só a capa. O conteúdo da prova em si é o mesmo. É tudo matéria que a gente já estudou. Beleza? Então, ele fala que nessa capa, até ele coloca que é 2 horas. Então, provavelmente, vocês vão ter quantas horas para fazer a prova? 2 horas. Alguém que fez a inscrição ficou atento. Qual que é o horário da prova? Alguém sabe que hora que começam as provas? Alguém fala aí para mim? Pode abrir o microfone e falar, quem sabe. Que horas que é a prova? Normalmente é num domingo, né? E aí qual que é o horário? Ou num sábado ou num domingo. E aí qual que é o horário? Alguém sabe? Breno, Eduardo, o pessoal que tá por aí. Ah, Renata, eu acho que é no sábado, no sábado não, no domingo, 1 hora da tarde. no domingo é período da manhã ou da tarde? 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. Então, se for no domingo, 1 hora da tarde, é porque a prova é dia 17 ou dia 18?
dia 15, não? Não, dia 15, perdão, é dia 15, é num domingo, isso mesmo. Se for 1 hora da tarde, então vocês vão ter da 1 da tarde até as 3 da tarde para fazer a prova inteira. É só 30 perguntas, tá certo? 2 horas dão 120 minutos. Aí você fala assim, não, mas 30 perguntas, 120 minutos, professor, é 4 minutos só a cada pergunta. É 4 minutos só a cada pergunta. Por isso que a gente tem que treinar o tempo também. Por isso que a gente tem que simular o tempo também. Não dá para ficar gastando muito tempo fazendo a questão. Aí eu vou tentar passar durante as aulas essas histórias para vocês também. Tipo assim, o que que eu faço, professor, quando eu chegar numa questão que eu não tenho nem noção como é que começa? Que eu faço, professor, para poder organizar o tempo, para poder eu conseguir acelerar e responder essas provas? Porque são 2 horas de prova, não sei se vocês vão ampliar esse tempo ou não, mas são 2 horas de prova, mas você tem que responder as perguntas, preencher o gabarito, tem todo um ritual lá de assinar lista e tudo mais, beleza? Agora vamos dar uma olhada aí, então, na prova do ano retrasado, lá sobre as questões de matemática, tá? Aqui é de português, segue o mesmo padrão, tem parte de interpretação de texto e assim por diante. Essa prova feita pelo IFTM tem muito mais texto, né? Português está muito maior. Aí vem a matemática aqui, beleza? Aí tem a matemática aqui. é, Essa questão aqui é de probabilidade. Nós estudamos probabilidade. Então, assim, folheando as provas, eu não vi nenhuma questão de nenhum assunto que a gente não tenha estudado ou que pelo menos vocês não tenham visto lá no oitavo ano. Beleza? Que tem algum tempo atrás, mas aí a gente vai vendo, né? Então, probabilidade, uma questãozinha de fração, tá certo? Raciocínio lógico aqui na história. Porcentagem, a gente já estudou, tá vendo? E aí agora vem o quê? Geometria, beleza? De novo, geometria, beleza? E essa aqui deve ser uma questão de eh, probabilidade ou equações. Então, assim, quantas questões de geometria você espera para essa prova de agora, professor? Das 6 perguntas que a gente vai ter, eu espero que deva ter pelo menos 3 de geometria. Metade, beleza? Vai ter certamente uma questão que envolve porcentagem, beleza? E alguma questão que envolva probabilidade, provavelmente. Probabilidade, fração, essas coisas. Beleza? Essa é a ideia. Agora, o que que a gente vai estudar nas aulas, professor? Nós vamos começar estudando nas aulas nossas, né? Os assuntos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então a gente vai começar do mais fácil, né? Vamos falar assim, daquilo que a gente já viu, já conheceu, para aquilo que às vezes a gente não viu dentro da aula lá na escola, tá? Essa é a ideia, tá? Nessa aula de hoje, eu vou fazer com vocês alguns exercícios aqui, tá? Eu vou separar, selecionar aqui um exercício da prova de 2023, um exercício da prova de 2024 para a gente fazer, beleza? E a partir daí, das próximas aulas, é só exercício, tá? O que que eu queria fazer com vocês? Eu queria combinar com vocês. O nosso portal, onde eu vou colocar os vídeos, onde eu vou colocar a anotação que eu fiz na aula, onde eu vou colocar os exercícios, né? Ele está em construção. Eu ainda estou terminando de fazer. Vai ser um site onde você entra, põe lá seu número, seu nome, número de matrícula, igual eu disse para vocês, você tem acesso a tudo, beleza? Aí, quando esse portal estiver pronto, que eu imagino que essa semana já termine, então semana que vem vocês já podem ter acesso, eu vou colocar lá as provas, todas as provas do IF que eu tenho de anos anteriores. O que que seria interessante que vocês fizessem? Que vocês dessem uma lida nessas questões das provas de matemática dos anos anteriores e falasse para mim, ó, professor, em 2023, a questão 8, eu não sei como é que resolve. Eu não tenho nem ideia como é que resolve, a partir das próximas aulas, tá? Não, professora, a questão na prova de 2020, a questão 6, eu não tenho ideia como é que faz. Então, pelo menos vocês lessem as questões para poder falar, não, essa aqui eu já ouvi falar o assunto, essa aqui eu não sei fazer de jeito nenhum. Então, a primeira tarefa de vocês vai ser essa, tá? A partir do momento que eu disponibilizar o portal, vocês vão entrar lá, baixar as provas anteriores e aí vocês vão tentar ver das questões que tem de matemática quais seriam as impossíveis. Que aí é essas que a gente vai brigar em cima delas mesmo, tá? Beleza?
Tem mais um aluno que entrou aí agora, então agora a gente está em 12 pessoas, são 13 mais o professor, né? Aqui eu não consigo, eu acho que eu não consigo ver por ordem de entrada, só por ordem de chamada, né? E aí a gente vai tentar resolver algumas questões aqui. Essa questão que eu vou resolver aqui agora, então aí a nossa aula mesmo começa agora, né? Então essa questão que eu vou resolver aqui agora foi até a Yasmin de Souza, lá do nono D, que está aqui agora, que me perguntou ela. Né? Ela baixou, já tinha baixado essa prova aqui, e ela me perguntou essa questão aqui, que é a questão número 8 que está aí na tela de vocês. Né? Ela falou, professor, como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Aí eu li rápido a questão e falei para ela usar um número lá, só que aqui tem um valor, e aí a gente vai tentar resolver. Então vamos lá, eu vou dar uma lida. Tem questões do IFTM que é só raciocínio, beleza? É só raciocínio, e são questões simples. Questões que não precisa gastar 4 minutos, igual, por exemplo, essa questão é uma questão que não precisa gastar 4 minutos. Quer ver? Olha só. Ele fala assim, ó, em um campus do IFTM foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes. Yasmin, você consegue habilitar seu microfone aí? Se você conseguir habilitar seu microfone, você lembra que quando você me perguntou isso aqui, a gente não tinha visto aqui esse 200 estudantes. Eu falei para você, joga um valor, põe 100 estudantes, porque eu não tinha visto que era esse 200. Isso significa que não faz diferença quantos estudantes são para resolver essa questão. Mas eu vou ler ela toda na íntegra e depois eu explico para vocês por que que não faz diferença quantos estudantes são. Então, em um campus do IFTM, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes com idades de 15 e 17 anos, sendo que cada estudante deveria escolher uma única rede. Os resultados apontaram que um quinto desses estudantes preferiam Facebook, um quarto Twitter, e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Instagram. A fração que corresponde à quantidade de alunos que declararam preferência pelo Instagram é qual? Então ele quer saber qual que é a fração que representa os alunos que declararam preferência pelo Instagram. Aí aqui é o seguinte, a quantidade ali de 200 alunos não influencia na resposta. Podia ser 100, podia ser 200, podia ser 500, podia ser 1.000 alunos entrevistados. Que a minha resposta ia ser a mesma. Por quê? Porque aqui as respostas não é em termos de um número, é em termos de uma fração. Não interessa se a minha mãe fez um bolo de 10 quilos ou se a minha mãe fez um bolo de 1 quilo, metade desse bolo é meio e pronto, acabou. Beleza? É lógico, metade de um bolo de 1 quilo tem meio quilo. Metade de um bolo de 10 quilos tem 5 quilos. Mas a fração é a mesma, é meio, é 1/2. Então, quando a gente está falando de fração, não interessa muito a quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque se cai uma questão desse tipo, falando sobre qual que é a fração, ou envolvendo fração, e você não tem o número ali total de pessoas, que é o 200, você pode colocar qualquer número. Você pode pôr 100, 500, 600, 900, não interessa. Se a sua resposta é em termos de fração, você não precisa saber qual que é esse número. E aí, então, se ele quisesse complicar a questão, ele não colocaria quantos estudantes foram entrevistados. Beleza? Agora, como é que resolve isso, professor? Eu vou colocar ela aqui no quadro e aí eu vou escrever aqui para vocês visualizarem. Todo mundo consegue ver o quadro? Todo mundo consegue ver a tela, né? Se alguém não consegue, se tem alguma dificuldade para enxergar aqui, pode mandar mensagem, pode ser pelo Zoom mesmo, pode abrir o microfone e falar, professor, não estou vendo, ou pode mandar mensagem pelo WhatsApp também, dá na mesma, tá? Beleza? Nossa comunicação aqui agora, durante a aula, é totalmente aberta. E pode usar o celular. É melhor, né? Né, Alice? É melhor assim, né? Pode usar o celular, aqui pode. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Em um campus da FTM foi realizada a pergunta com 200 pessoas. Aí, professor, mas como é que eu vou resolver essa questão? Bem, a fração que ele falou aqui, por exemplo, que gosta do Facebook é 1/5. É 1/5 de quanto, professor? É 1/5 dos 200. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver quantas pessoas gostam do Facebook, quantas pessoas gostam do Twitter, e o resto é as pessoas que gostam do Instagram. Só que essa quantidade não está em número, está em fração. Como é que eu transformo uma fração em um número? Ou como é que eu calculo a fração de um número? Para calcular a fração de um número,
É a mesma coisa de calcular a porcentagem de um número. Eu pego essa fração e multiplico pelo número, beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para saber quantas pessoas gostam de Facebook? Vou escrever aqui assim, ó. Vou resolver aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Deixa eu dar um espacinho. Então vamos lá. Facebook. Quantos alunos gostam do Face? É um quinto das 200 pessoas. Como é que eu calculo a fração de um número? Eu pego a fração, um quinto, e multiplico pelo número, que no caso é 200. O Zoom mandou uma mensagem aqui para nós falando que a nossa aula tem só mais 10 minutos, porque o nosso plano é só de 40 minutos, tá? Ninguém quer pagar aqui para o Zoom, beleza? Mas se a gente não terminar aqui dentro desses 10 minutos, a gente é só voltar todo mundo no mesmo link. Todo mundo vai cair e todo mundo volta no mesmo link, beleza? Então, Facebook, um quinto de 200. Alguém tem alguma ideia de como que resolve isso? Como que faz essa conta? Eu preciso de alguém de vocês aí. Abre o microfone e alguém fala para mim como é que resolve essa conta. Um quinto vezes 200. Como é que eu multiplico uma fração por um número? Alguém sabe? Ninguém? Tem que ter alguém. Colocaria. Professor, Hum, tá me ouvindo? tô ouvindo, Yasmin, pode falar. É. Colocaria o número debaixo do 200. Beleza, exatamente. Por quê? Porque quando a gente quer fazer uma conta com fração, todo mundo tem que ser fração. O 200 é um número normal, então ele vai virar fração se eu colocar um 1 por baixo dele. E aí agora é só a gente fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, beleza? Toda multiplicação de fração é isso, tá, gente? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 200 continua sendo 200 e 1 vezes 5 é 5. 200 dividido por 5, meu povo. Alguém? 200 dividido por 5? Joga no chat, joga lá o número. 200 dividido por 5, galera. Ninguém? 40. 40. Beleza. Então, quantas pessoas gostam de Facebook ali? 40 pessoas. Aí, agora vamos ver quantos que gostam do Twitter. Twitter é um quarto. É a mesma lógica, beleza? Então, para fazer o cálculo aqui do Twitter, vamos fazer um quarto dos 200. Então, Twitter, um quarto de 200. Um quarto vezes 200. Pela mesma lógica que a gente fez antes, a gente vai colocar debaixo do 200 o número 1 e vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 200 vai ser 200. E 1 vezes 4 é 4. Então vai ser 200 dividido por 4. 200 dividido por 4, então vai ser quanto? 50. 50. É isso. Boa, Gabriela. 50. Aí agora, eu sei, 40 meninos gostam de Face. 50 gosta de Twitter. E agora a pergunta ficou muito fácil. O que que ele quer saber? Quantos, qual que é a fração dos que gosta de Instagram? Os que gostam do Insta é o resto. 40 do Face, 50 do Twitter. Quanto que é o resto? O total era 200, lembra disso, hein? Quanto que é o resto, gente? 110? 110 pessoas. Então, para eu calcular qual que é a fração que gosta do Instagram, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as pessoas que gostam do Instagram, são 110, e vou dividir isso pelo total, 200. Beleza? Por exemplo, aqui na sala agora, a gente tem 12 pessoas. Se eu falasse que 5 pessoas só que gostam de matemática, então qual que é a fração das pessoas que gostam de matemática? 5 sobre 12. Beleza? 40 gosta de Face, 50 gosta do Twitter, o resto, que é o 110, gosta do Instagram. Qual que é a fração das pessoas que gostam do Instagram? 110 em 200. Agora, quanto que dá isso em fração? Essa fração, tem jeito de fazer alguma coisa para mexer, para melhorar ela? Porque não tem nenhuma resposta aqui que é 110 por 200. Tem algum jeito de mexer? Cortar o zero. Boa, Eduardo. É isso, a gente pode cortar o zero. Cortou o zero, ficou 11 sobre 20. 11 sobre 20, dá para fazer mais alguma coisa ou morreu aí? Acabou ou não? Acabou, né, gente? Não tem como simplificar. Acabou. 11 é um número primo. Então, quanto que é a resposta das pessoas que gostam do Instagram? 11 sobre 20. Essa questão é uma questão fácil.
tá? É uma questão fácil. Calcular fração ou porcentagem de um número. Como é que eu calculo fração ou porcentagem de um número? Pega esse número e multiplica pela fração. Ou pega esse número e multiplica pela porcentagem. Ficou clara a ideia, pessoas? Deu para entender? Todo mundo? Sim? Fechou? Agora é o seguinte, nós vamos fazer mais um outro exercício, tá? Vamos fazer mais. O Eduardo jogou um 50 aqui no chat, né? Nós vamos fazer um outro exercício aqui agora que envolve porcentagem. A ideia é exatamente a mesma. Como é que a gente faz cálculo de fração e cálculo de porcentagem, professor? É número vezes porcentagem. Número vezes fração. Beleza? Só isso, tá? E aí, então, a questão de porcentagem que eu vou trazer para a gente fazer aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ela aqui mais facinho, rapidinho. Pegar uma aqui que tem uma porcentagenzinha. Aqui. Eu vou fazer uma questão de porcentagem que envolve um pouquinho de geometria, tá? Beleza? Eu vou fazer essa questão aqui, é a questão número 8 do ano 2024. Beleza? Do ano passado. Essa questão aqui, ela fala assim, ó. Em uma escola, no período de férias dos alunos, foi realizada uma reforma no revestimento da piscina, sendo necessário esvaziá-la em 30% da capacidade máxima. Então, eu tinha uma piscina lá, aí para mexer, reformar ela, eu esvaziei ela 30% do que ela cabe, certo? Então, se ela cabia 10 mil litros, eu tirei 30% dos 10 mil litros. Eu não sei quanto que cabe. Considere que a piscina tem uma base retangular com as dimensões 15 por 40 metros de comprimento e 1 metro só de profundidade. E está completamente cheia. A pergunta é, quantos litros de água vai permanecer na piscina no início da reforma? Aí é o seguinte, para eu saber quantos litros d'água vai permanecer, eu preciso saber quantos litros d'água a piscina tem, beleza? E aí, quando a gente está falando de uma piscina retangular, o cálculo da quantidade de litros que cabe ali dentro é o cálculo do volume desse sólido geométrico. Uma coisa que vocês começam a estudar isso lá pelo 7º ano, por aí assim, beleza? Então, lá no 7º ano, vocês começam a estudar isso, e aí a gente volta a falar disso depois no 8º, às vezes o professor de geometria no 9º também trabalha, tá? Meu professor de geometria não trabalhou isso esse ano, professor, aí não sei, eu não sou o professor de geometria de vocês, beleza? Tá? Então, como é que eu vou fazer esse exercício? Primeira coisa, calcular o volume dessa piscina, tá? E quando tem um problema de geometria que não tem o desenho, qual que é a recomendação desse professor aqui? Rabisca o desenho. Coloca o artista que existe em você para trabalhar, né? Tem gente que é bom para fazer desenho, tem gente que é uma tragédia para fazer desenho. Eu já vi uns desenhos de vocês nos cadernos, né? Mas a gente vai tentar trabalhar o artista que a gente tem dentro da gente. Agora, o desenho dessa piscina é fácil de fazer. É uma piscina retangular. Como eu estou aqui no computador, e eu não sou besta nem nada, eu não vou fazer desenho, né? Eu vou pegar aqui uma imagem pronta, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Essa é a piscina, ok? Quais são as dimensões dessa piscina? Ele fala aqui para mim, ó, 15 metros de largura. Então, essa medida aqui é quanto? 15. Beleza? 40 metros de comprimento. Então, essa medida aqui vale quanto? 40. E 1 metro de profundidade. Então, essa medida aqui vale quanto? 1. Beleza? Agora, eu preciso saber, para responder a pergunta, quantos litros tem essa piscina? Aí, para eu conseguir terminar essa questão, a gente vai ter que fazer um corte na aula. Eu tenho um timer aí mostrando para vocês, eu não sei se todos conseguem ver, eu teria 1 minuto, menos de 1 minuto, para finalizar essa questão antes do Zoom derrubar todo mundo. Então, o que que a gente vai fazer? Todo mundo que está logado aqui. Eu vou derrubar todo mundo vai sair. A reunião acabou. Aí vocês vão lá no WhatsApp de vocês, clicar no mesmo link que eu mandei lá no início da aula e todo mundo volta de novo para a gente fazer. Combinado? E a gente vai fazer só esse exercício e a aula vai ter terminado.
a aula de hoje. Tudo bem? É o seguinte. Então, como eu estava falando para vocês antes da gente fazer aquele corte, né? Comecei a gravar de novo, aí a segunda parte do vídeo. Para poder calcular o volume de qualquer figura geométrica no formato de um paralelepípedo, que é essa figura que está por aí, a gente faz uma conta muito simples. O volume de uma figura geométrica, de modo geral, um volume de uma figura 3D, é a área da base multiplicado pela altura, tá? E a base aqui, nesse caso, é um retângulo. É um retângulo que mede 40 por 15, beleza? Então, para eu saber quantos litros d'água tem aqui, eu vou primeiro multiplicar 40 vezes 15 e depois eu multiplico pela altura, que é 1, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular este volume, é o volume total da piscina. Vou chamar de volume total aqui, tá? Então, o volume total da piscina, qualquer figura geométrica 3D no formato de um cubo ou de um paralelepípedo, é só você multiplicar tudo. 40 vezes 15 vezes 1, qualquer medida que tiver ali, naquele formato, é só multiplicar todo mundo. Então, vai ser 40 vezes 15 vezes 1. Beleza? Se eu fizesse 4 vezes 15, era 60. 40 vezes 15, então vai ser 600. Vezes 1, continua sendo 600. Agora, qual que é o problema de calcular volume de figura geométrica? Quando a gente calcula o volume de uma figura geométrica, como aqui é metro, e ali aquele 1 também é metro, esse volume é dado numa medida geométrica também, que é chamada de metro cúbico. Metros cúbicos. E o volume em metro cúbico não é o que ele quer, porque as respostas aqui estão todas em quê? Em litro. Aí, como a prova do IFTM não é uma prova muito complicada, o cara que elaborou a questão, ele até colocou aqui, ó, utilize 1 metro cúbico corresponde a quantos mil litros? 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1.000 litros. Se deu 600 metros cúbicos, isso significa que essa piscina ela tem 600 mil litros. 1 metro cúbico é 1.000, 2 metros cúbicos é 2.000, 3 metros cúbicos é 3.000 e assim vai. Beleza? Então, essa piscina ao todo, ela tem quantos mil litros? 600 mil litros. Sabendo disso, agora a gente consegue responder de qualquer jeito que a gente quiser. Tem dois jeitos de fazer. O que que ele fez para reformar a piscina? Ele esvaziou ela 30% do que ela cabe. Ou seja, ele tirou de dentro da piscina 30% desses 600 mil litros, tá? Aí tem dois jeitos de fazer isso. E eu expliquei mais ou menos isso quando a gente falou das porcentagens. Se ele tirou 30%, sobrou quantos por cento? Alguém sabe? Fala aí alguém para mim. Pode. 70%? 70%. Todo mundo concorda? Tirou 30, sobrou 70, porque o total é sempre 100%. Todo mundo concorda, gente? Sim? O chat bombando aqui comigo, ó. Tem um meu Deus, um kkk, um kkk. Mas ninguém falou que era 70%. Mas é isso, né? 70%. Se ele tirou 30, sobrou 70. Então, como é que eu faço para poder resolver essa questão? Ou eu calculo o que sobrou, ou eu calculo o que tirou. E tanto faz. Eu vou resolver e já vai sair a resposta direto. Beleza? Vou calcular aqui, então, o volume que sobrou. Aliás, vou calcular o volume que foi retirado. Só para vocês verem que não faz a menor diferença. Olha só. Se ele retirou 30%, então é só eu pegar os 600 mil e multiplicar por 30%. Do mesmo jeito que eu disse para vocês. Então percebam, qual que é o assunto da aula de hoje? Calcular porcentagem e fração de um número. Como é que eu calculo a porcentagem e a fração do número? Pego o número, multiplico pela fração. Eu pego o número e multiplico pela porcentagem. Beleza? Então é 600 mil vezes 30%. Agora, como é que eu vou escrever 30% aqui, já que a aula é de matemática e nós não estamos numa loja dando desconto? Como é que escreve 30%? Alguém lembra? Seria 30 sobre 100? Boa, Yasmin de Souza. Você concorda com a Yasmin de Souza ou Breno? Concordo. E a Alice? Alice, você concorda também, Alice? É isso mesmo? É só pegar o número aqui, 30% é só multiplicar por 30 sobre 100. É isso, Alice?
É só para ver se vocês não dormiram à tarde. Aí, no caso, a Alice dormiu, né? Então vamos lá, gente, ó. 600 mil vezes 30 sobre 100. Agora, Alice, ativa seu microfone aí. Sério, agora é sério. Ative seu. Não, tá. Nossa senhora, e agora, professor? Como é que faz essa conta ali, Alice? É um número vezes Uai, uma fração. multiplica? Oi? Multiplica? Multiplica. Como que multiplica? O de cima com o de cima, o de baixo, multiplica cruzado? Como é que eu multiplico? Multiplica cruzado? Pessoas, isso é uma dúvida que muita gente tem. E eu pedi para a Alice abrir o microfone dela e ela servir de cobaia aí para responder para mim, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Professor, eu não sei na hora que eu estou fazendo uma conta de vezes com a fração, se eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou se multiplica cruzado. Aqui a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho um número, 600 mil, vezes uma fração. Entre o número e a fração é só um símbolo de vezes. Quando é assim, Alice, e o resto do povo todo, a gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo, que não tem nada aqui, eu tenho que colocar que número aqui de baixo? Número um, né? O de Uhum. baixo com o de baixo. Alice, a gente só iria multiplicar cruzado, observa bem, se entre o número e a fração, ao invés de um sinal de vezes, tivesse um sinalzinho de igual. Então, se tiver número igual fração, que jeito que resolve? Multiplicando cruzado. Cruzado. Se tiver número vezes fração, como que resolve? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Beleza? Só que tem algumas coisas que dá para fazer aqui antes de resolver, né? Ô, Eduardo da Caridade, eu sei que gosta de responder essa parte. O que que eu posso fazer aqui, Eduardo? Cortar o zero, né, Pô, professor? é um menino inteligente, né, rapaz? Ele decorou essa frase, é só essa frase que ele tá sabendo aí. Mas é isso, né? Cortar o zero. Então a gente vai cortar o zero de cima com o zero de baixo. Tô brincando com você, Eduardo. Cortar o zero de cima com o zero de baixo. E aí, se não quiser cortar o zero de alguém com o zero do outro alguém, não precisa não. Corta só assim mesmo, para você não se confundir. Aí agora a gente faz. Sobrou ali 600 mil vezes 3, né? E aí, como é que eu vou fazer 600 mil vezes 3? Fazer 600 mil vezes 3, eu vou fazer só o 6 vezes 3. 6 vezes 3 é quanto? É 18, né? E aí eu repito essa quantidade de zero todinha que tem aqui, ó, que são 5 zeros. Então, um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, então é 1.800.000. Beleza? E aqui na parte de baixo ficou 1 vezes 10. 1 vezes 10 é quanto, meu povo? É 10. Aí agora é só resolver. Oi, Eduardo, sua vez de novo. O que que eu faço? Cortar o zero, né, professor? Aí, garoto, é isso, a gente corta o zero de novo. Então, aí agora ficou aqui, ó, 180 mil dividido por 1. 180 mil dividido por 1 é quanto? É 180 mil. Aí, eu pergunto para vocês, lá no gabarito, nas alternativas que eu tenho para marcar, tem 180 mil, meu povo? Tem alguma das respostas ali que é 180 mil? Não. Não tem. Mas isso significa que a gente errou? Ou só dar uma lidazinha no exercício para ver qual que é a resposta de verdade? Esse valor foi retirado, né, professor? No caso, seria 420 mil litros. Exatamente, Eduardo. Aí, ó, tá vendo que o menino não decorou só cortar o zero? É o seguinte, pessoas, a pergunta é quantos litros de água permaneceram na piscina no início da reforma? A piscina tinha 600 mil de capacidade. Eu retirei 180 mil. Então, quanto que permaneceu? 600 mil menos 180 mil, que é o que eu retirei. Então, 600 mil menos 180 mil. Beleza? Que no caso dá quanto? 420 mil litros, tá? Então, eu fiz isso intencionalmente para mostrar para vocês que às vezes a gente faz a continha aqui, vou fazer assim, que não tampo ali o número 1. A gente faz a continha, todo na confiança, e aí a gente chega numa resposta que não tem lá nos gabaritos. Aí a gente fica, nossa, errei. Ah, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Na verdade, às vezes você não errou. Às vezes é só você ler a pergunta de novo para você se orientar sobre o seu raciocínio inicial. Fechou, Ô, meu povo? Renato, Diga, Alice, hein? mas esse valor tem como dividir por 30% também? Então, aí é o seguinte,
Eu calculei 30% do valor, que é o que foi retirado. Se eu quisesse saber já direto quanto que sobrou, igual a Yasmin falou lá no começo, se tirou 30%, sobrou 70%, não é? Sim? Então eu podia calcular 70%. Ia dar quanto também? 420 mil. Beleza? Ô, Renan, mas Hum. também se colocar 600 menos 30% ia chegar em 420 também, né? Isso é aquele esqueminha que você, junto com a sua amiga que pensa muito, a Lívia Vitória, mostrado para mim lá na sala de aula, não é? Sim? Então, essa é a ideia. Mas pode, 600 mil menos 30%. Vai chegar em 420 mil. Beleza? Tá? É porque quando eu tiro 30%, sobra 70%. Essa é a ideia. Tudo bem, Alice? Deu para entender? Alice? Deu, Ó, Renan. voltou a pessoa que estava perdida. A pessoa que estava perdida não tinha conseguido entrar aí ainda, né? Pessoas, então é isso, tá? Essa aula de hoje, então, foi mais só para poder vocês se familiarizarem com o processo, como é que vai ser a entrada, as dificuldades que todo mundo teve. Teve alguns que teve dificuldade para baixar o Zoom, teve alguns que teve dificuldade para fazer o cadastro da conta do Zoom, né? Mas aí a gente vai se organizando. Eu acho que é muito válido. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir a aula, porque aí a gente vai guardando isso aqui na memória. E aí vocês vão perceber que quando vocês baterem o olho na prova de vocês lá no domingo, dia 15 de dezembro, vocês baterem o olho na prova lá, vocês vão lembrar de muita coisa disso que a gente estudou aqui, porque a gente está estudando só para essa prova. É como se fosse uma revisão para a prova, sabe? E aí, quando a gente faz revisão para a prova, normalmente a gente lembra das coisas na hora de fazer a prova, tá? Beleza?